Agora nós vamos para a nossa última figura, que é a figura do quadrado. Então, para fazer o quadrado, né, vocês podem trabalhar com uma linha no centro do nosso retângulo, aqui do nosso quadrante, ó. Eu vou trabalhar com 4 centímetros. A partir dessa linha, eu vou trazer ela para a lateral dessa maneira, com a linha levemente inclinada, ó. Eu vou trabalhar com mais 4 centímetros. Essa linha, na verdade, ela pode ser menor. Pode ser com 3 centímetros. Vou trabalhar ela paralela na área de cima, com 3 centímetros. E vou fechar a minha linha. Agora, da mesma maneira, eu vou trabalhar agora 4 centímetros, projetada para o outro lado. E vou trazer ela paralela para fazer a linha de cima. Vou juntar, essas linhas também são paralelas. Vocês podem medir se quiserem, tá? Essa linha de cima, ela também vai ficar paralela. Eu vou fazer ela com 3, não vou fazer com 4, tá? 1, 2, 3. E aqui eu vou marcar 3 também. 1, 2, 3. E aí ela vai ficar aqui paralela. E eu vou diminuir 1 centímetro aqui também. 1, 2, 3. Porque senão ele vai ficar muito grande. Ok? Vou apagar essa linha agora. E vamos considerar então que a luz ela está vindo de cima da nossa figura. E aí, se ela está vindo exatamente em cima, essa área que está superior do nosso cubo, ela não vai pegar praticamente nada de sombra, porque a luz está sobre ela, ok? E aí, nessa área lateral, ela tem bastante luz incidindo também, mas ela vai ter uma meia sombra aqui. Ela não vai ficar tão clara, então a gente vai colocar uma sombra de uns 20% mais ou menos no nosso grafite. E essa sombra, geralmente, ela fica um pouquinho mais escura na parte de cima e mais clarinha na parte de baixo. Bem suave isso, tá? Depois, nessa área, ó, a gente está vendo que a luz está incidindo mais nessa área, então, nesse ponto, eu vou ter a área de sombra própria do meu objeto, porque nessa parte de cima quase não pega nada de luz. E aí, essa sombra projetada do objeto, ela vai clareando, criando as meias sombras e depois trazendo o reflexo da base para cima. Então, eu vou trazer isso bem clarinho, porque ela trata do meu reflexo também, e a minha sombra própria do meu objeto aqui, ela é mais escura. Eu estou trabalhando agora com o lápis 2B, mas isso a gente pode fazer tranquilamente depois com o lápis do 4B, tá? Ó, eu vou inclusive reforçar essas sombras com o 4B depois. A sombra do meu objeto, ela vai começar a partir daqui, ó, de onde tenho a minha sombra própria. Então, eu vou começar com essa sombra vindo pra cá. A área daqui de cima, ela também vai projetar. E aí, eu vou trazer essa linha da base paralela para finalizar a minha sombra. Então, essa linha final, de onde eu vou ter a sombra projetada do objeto, é que vai dar o paralelo para fazer a sombra da minha figura. Então, a gente não precisa afastar muito, porque a sombra está bem por cima da figura, tá? E aí, a gente vai criar o efeito da luz e sombra aqui. Agora, eu vou pegar, então, o meu 4B para deixar essas sombras mais suavizadas, tá? Então, ó, sombra própria do objeto é mais escura, e aí ela vai criando meios tons, meias sombras. Nessa área lateral, eu vou ter a minha meia sombra, né? Em cima ela é um pouquinho mais escura, embaixo ela vai clareando. Aqui eu tenho reflexo nesses cantos, então eu não vou colocar grafite. A partir do próximo, né, do objeto, eu vou começar a criar a minha sombra projetada. Então, nessa área ela é mais escura e ela vai sendo projetada para minha base no formato de degradê. E aí, esse degradê, ele pode criar também, né, o formato do meu cubo
por meio dele, ó. Então, o final ele vai ser mais clarinho, perto mais escuro. Sombra projetada do objeto pode ser tão escura quanto a sombra projetada pode ser tão escura quanto a sombra própria do objeto. E assim a gente tem a sombra do nosso cubo. Vou pegar aqui o esfuminho, suavizar a área da sombra própria. Vou trazendo ele até o final. Faço da mesma maneira aqui na sombra projetada. E suavizo a minha sombra média ou meia sombra. E na área de cima eu nem vou passar nada do esfuminho. Se eu passar o meu esfuminho ali, ó, eu não vou ter grafite nenhum, né, pra colocar sombra, ele vai fazer a sombra só com essa sujeirinha do meu grafite. Então eu não posso apertar o meu esfuminho. Eu só posiciono, né, passo ele ali, ó, e ele já vai criando então o efeito da luz na base de cima, né, a base superior do meu cubo, ok? Então esse é o efeito que fica de luz e sombra do cubo. Assim a gente tem o efeito das 4 figuras geométricas, ok?